Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Eu Espírito. Eu sou Carla Lima e mais uma vez eu trago para vocês um áudio-vídeo, e este áudio-vídeo é a continuidade do nosso estudo sobre os conflitos existenciais, estudo esse que eu inseri no canal há alguns dias atrás, baseado na obra de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E nessa continuidade do nosso estudo dirigido, vamos abordar hoje o tema sobre a raiva, né? Joana tão brilhantemente traz a raiva como uma anomalia psíquica no ser humano, e vamos conferir o que a autora nos traz para reflexão e estudo e aprendizado. Claro, eu vou tentar ser o mais fiel possível ao texto da Joana, no livro Conflitos Existenciais, e quando achar oportuno e for necessário, vou abrir um parênteses e fazer algum comentário a nível pessoal. Antes de mais nada, eu limpo em mim todas as memórias negativas que compartilho com cada um de vocês. Peço ao grande Espírito que limpe, que purifique, que transmute todas essas energias em luz pura e amor. E assim é, sempre. Vem comigo. Bom, vamos lá ao nosso estudo. Hoje a nossa temática é a raiva. A raiva, vamos abordar a raiva e o primarismo, a raiva e transtorno emocional. E claro, novamente e fraternalmente, a Joana nos traz também a terapia para a raiva. Ela comenta o fenômeno como doença, mas também traz a terapia tão bondosamente. E Joana nos diz que a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. Inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer a razão e perturbar o equilíbrio, produzindo danos emocionais de pequeno ou de grande alcance, a depender da extensão e da profundidade de que se reveste. Quando existe a primazia dos instintos agressivos na contextura do ser, este, diante de qualquer ocorrência desagradável, real ou imaginária, rebolca-se na situação danosa em agitação inconsequente, cujos resultados são sempre lamentáveis, quando não funestos. Joana continua dizendo que, predominando nele o instinto de arbitrária dominação, em falsa postura de superioridade, percebendo a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porque não considerado quanto gostaria, recorre ao mecanismo psicológico da raiva para exteriorizar a violência ancestral que lhe dorme no instinto. Faço um parêntese aqui exatamente nesse ponto, porque a autora nos traz aqui uma afirmação muito peculiar e que merece a ressalva, onde ela afirma que a raiva exterioriza a violência ancestral que dorme no nosso íntimo. Quer dizer, que isso não tem fruto somente no presente, no eu agora, né? Que isso está dentro de nós, enraizado no nosso DNA cósmico e que precisa ser tratado, né, à luz da ancestralidade. Fecha parênteses. A semelhança de um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão, a raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando-se em vulcão de cólera destruidora que se avassala
no interior do indivíduo. Há indivíduos especialmente dotados da facilidade de enraivecer-se, que alternam essa emoção com a psicastenia. É uma palavra cunhada por Jung como uma fraqueza psíquica responsável por um estado de astenia psíquica constitucional, com forte tendência para a depressão, o medo, a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe-se a vários distúrbios orgânicos. Bem, de alguma forma a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida. Isso a gente pode notar, né? Que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato, né? Com o indivíduo reagindo de imediato, quando deveria agir de maneira mais racional. Toda a faculdade de discernir irrompe desastrosamente, assinalando a passagem para o desconforto, para o cansaço das nossas forças, assim que se cessa, né, o furor do acontecimento. E no animal selvagem, isso, quando ele é perseguido ou está afamado, né, esfaimado, digamos em português melhor, esfaimado, ele ataca para logo acalmar-se, conseguindo o seu objetivo. Então, o ser humano, além dessa conduta, agride antes por medo de ser agredido. O animal, ele é motivado por algo. E o ser humano antecipa-se ao acontecimento agredido antes, por medo de ser agredido, e aumentando a gravidade de qualquer ato sob a correção do pânico que se instala naquele exato momento. Ante situações que vai ser considerada perigosa, evitando raciocinar, né? Evitando ter uma atitude mais racional e parecendo comprazer-se nesse estado, né? Que é sustentado a sua superioridade sobre o outro, aquele a quem atribui o perigo, né? Que ele está oferecendo. O Jonah continua dizendo que o seu processo de evolução do pensamento e da consciência, porque estacionado nos remanescentes do período egocêntrico, ora transformado em egóico, estimula esse comportamento inoportuno e prejudicial, cujos efeitos danosos logo serão sentidos em toda a sua extensão. O círculo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos, assumem posturas coercitivas em relação aos filhos, impondo-lhes sem a possibilidade de diálogo esclarecedor. Lentamente, vão se acumulando esses estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação, que se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. Por natural necessidade de afirmação da personalidade, a criança é teimosa e, especialmente por falta de discernimento, por necessidade de adquirir experiência, gerando atrito com os pais e familiares mais velhos, que nem sempre estão dispostos a conversar com esclarecimentos ou sabem como equacionar esses conflitos do desenvolvimento intelectual e emocional do educando, da criança. Exigem silêncio, respeito,
não permitindo as discussões francas e próprias para os esclarecimentos que se tornam necessários ao entendimento das situações existenciais e das possibilidades de ação, no que é ou não concernente a cada um cumprir. Também ocorre quando são genitores descuidados que não se interessam pelos problemas da prole, causando um fundo ressentimento, a princípio no inconsciente, para desbordar em raiva acumulada quando adultos, claramente, né? Muitas vezes a origem desses conflitos está na infância. Então a Joana nos chama a atenção exatamente a isso, né? Da relação em que essa criança, esse adulto hoje, que um dia foi criança, teve com seus pais e o quanto o relacionamento doentio, que não foi tratado à luz do esclarecimento, do diálogo amoroso, né, levou a consequências drásticas como um adulto raivoso. Outras vezes, como resultado da timidez, alerta Joana, o indivíduo refugia-se na raiva e, porque não a pode expressar, foge para transtornos profundos que o maceram. A falta de conhecimento das próprias debilidades emocionais faz que não disponha de equilíbrio para enfrentamentos, competições, discussões, derrapando facilmente no comportamento infeliz da raiva. Acidentes automobilísticos em grande número são resultado da raiva mal contida de condutores que não se conformam quando o outro deseja ultrapassá-lo na rodovia, nas ruas, nas avenidas, embora estivessem viajando em marcha reduzida. Sentindo-se subestimado pelo outro, raciocínio muito pessoal e sem fundamento, em vez de cederem a passagem quando observam que o outro veículo está emparelhando ao seu, aceleram e avançam ambos raivosos até o surgimento de um terceiro em sentido oposto, obedecendo, porém, as regras, no que se transforma em tragédia. Basta assim um pouco de bom tom, de serenidade para cooperarem um com o outro e tudo seria resolvido sem qualquer dano. E aí eu abro mais uma vez os parênteses, porque isso não só nesse exemplo, né, das disputas de trânsitos que a gente vê no nosso cotidiano, na vida moderna, mas em diversas situações, né, que trazemos do relacionamento humano. Quantas vezes essas competições estão inseridas em relacionamentos entre mãe e filho, marido e mulher, irmãos e irmãs, colegas de trabalho, chefe e dependente, né? O quão é importante a autoobservação para que a gente possa identificar essas enfermidades em nós e erradicá-las em nós. Durante os desportos, continua Joana, na política, na religião, na arte, participando ou acompanhando, não admitem esses aficionados à vitória do outro, a quem consideram adversário, quando é somente competidor, enraivecendo-se, dando lugar a situações graves, muitas vezes redundando em crimes absurdos. E aí chamamos a atenção, né, por exemplo, aos torcedores de futebol, né, quantas cenas, quantas notícias tivemos, por exemplo, em meu país, no Brasil, né, sobre mortes e ataques e cenas violentas no furor da raiva porque o time perdeu ou porque se consideraram roubados em algum resultado em competições. A raiva é um choque violento, né, que acaba abalando profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade. E ela está habitualmente presente nos debates domésticos também, né? Quando os parceiros não admitem ser admoestados ou convidados à reflexão por atitudes incompatíveis com a própria afetividade, ou ainda decorrente de situações que surgem necessárias para o esclarecimento que facultem a melhora de conduta, em vez de análise tranquila do fenômeno, a tirania do ego, exaltando-o,
o instinto de predominância do mais forte resuma e a pessoa acredita que está sendo diminuída, criticada, passando a reagir antes de ouvir e a defender-se antes de acusações, partindo para a agressão desnecessária de que sempre vai arrepender-se no futuro ou depois. Eu vou terminar por aqui o primeiro bloco, desse nosso estudo, o terceiro capítulo. E posteriormente a gente vai dar continuidade na segunda e na terceira parte, onde a Joana vai argumentar sobre a raiva e o transtorno emocional, enfatizando-a como enfermidade, como uma anomalia do espírito. E logo depois, claro, eu trago a terapia sugerida pela mentora espiritual. Até a próxima.